Oi pescador, tudo bom? Vamos conhecer mais um rio interessante para a gente lançar as nossas iscas, testar as nossas técnicas, aumentar o nosso portfólio de boas histórias? Hoje o nosso assunto é o rio Jurubaxi, numa área indígena em Santa Isabel do Rio Negro, na Amazônia. Ele é um rio exclusivo, só uma operação de pesca trabalha lá dentro hoje em dia, e a gente vai entender por que ele é um rio legal para a gente conhecer, por que ele pode trazer muitas emoções. Ultimamente eu tenho feito alguns vídeos apresentando boas operações de pesca e eu me sinto bastante confortável para isso porque eu trabalhei por mais ou menos 10 anos com a mídia de pesca esportiva na televisão. E nesse tempo eu pude visitar e pescar em rios de todas as regiões brasileiras e também fora do Brasil. Então é com bastante segurança que eu faço isso. E hoje o nosso assunto então é o rio Jurubaxi. Primeira coisa, vamos ver onde esse rio fica. Tudo isso aqui floresta amazônica, né? Manaus. Aqui a gente faz um tracejado para a gente ver onde fica Santa Isabel do Rio Negro. 630 quilômetros de distância, em linha reta aqui de Manaus. E aqui em Santa Isabel do Rio Negro, um dos afluentes é o rio Jurubaxi, ou então Urubaxi, como está escrito aqui no mapa. É esse bem na direita. O rio Jurubaxi ele é de água preta. E na foz, ele é um rio mais plano, mais achatado, e isso permite que se crie uma imensidão de lagoas, de meandros, que são essas curvaturas aqui, ó, tá vendo? E aí conforme a gente vai subindo o rio, ele vai ficando cada vez mais estreito, ele vai ficando mais canalizado mesmo, vai ficando mais canalizado e diminui um pouquinho a quantidade de lagoas. Mas elas não desaparecem, continuam firmes e fortes por ali. A gente já imagina os estouros que podem existir aqui dentro. Bom, vamos agora à questão da terra indígena para entender como isso beneficia a questão da pesca esportiva e também como beneficia os povos que vivem aqui, né? Nos últimos 2 anos isso aqui foi fechado e aí as empresas que queriam fazer a pesca ali dentro entraram numa espécie de concorrência. Para conseguir pescar nesses rios, foi necessário entrar em acordo com as comunidades, isso é extremamente importante, você está de bem com essas comunidades, com o aval do IBAMA, com o aval da FUNAI, da Federação de Organizações Indígenas do Rio Negro, então todo mundo estava de acordo, sabendo o que vai acontecer. A partir desse ponto, quem conseguiu a concessão é o Barco Hotel Kalua. Eu já pesquei 3 vezes com o Kalua e eu tenho uma relação que, vamos dizer, não é nem de confiança, é de gratidão com o Kalua. Pelo seguinte, uma história muito curiosa. A primeira vez que eu fui pescar na Amazônia foi junto com eles. Na verdade, eu era repórter e não tinha experiência nenhuma com pesca. Eu não queria passar aquela sensação de que não tinha nenhum conhecimento e tal, mas eu tinha que abrir o jogo. E aí quem estava do meu lado, quem ia me acompanhar nessa viagem inteira, era o Ian Arthur de Sullock, que muitos de vocês já conhecem. O Ian é um dos maiores nomes da pesca brasileira, né? Ele é um sujeito muito engraçado, muito bonachão assim, ele é grandão, com a cara do John Travolta, de cabelo branco, e ele já indo para arrumar os equipamentos, e eu falei assim: ô Ian, seguinte, eu nunca pesquei um tucunaré. Aí eu, com medo da reação, né? O que ele ia falar, né? Caramba, o repórter veio aqui para falar e nunca pescou um tucunaré. Aí ele, trabalhando lá nas coisas lá, falou assim: então você vai pescar o primeiro, tá no lugar certo. Cara, a partir dali, o que eu senti foi uma receptividade, um respeito um respeito comigo, com a maneira como eu pescava, e que é algo que se reflete com todas as pessoas que estão pescando ali. Bom, aí voltando aqui para o nosso mapa, o que acontece? Com esse acordo que existiu para que eles possam pescar aqui nessa região do rio Jurubaxi, a empresa do Kalua, com seu barco chamado Kalua 2, entra lá sempre acompanhado do barco de apoio. O Kalua 2 é um barco pequeno e muito confortável. Ele tem capacidade para 8 pescadores, 4 voadeiras. Tá me entendendo? Com essas 4 voadeiras, o que é que eles fazem? Eles exploram a cada semana 270 quilômetros de rio. Além de você ter
todas essas curvinhas, você ainda tem todas essas lagoas para explorar. É um mundo sem fim. Só eventualmente o outro barco Kalua, o Kalua 1, entra, mas ele fica só na parte baixa do rio. A parte alta sempre é exclusiva do Kalua 2. Você pesca livre, você pesca realmente com liberdade de explorar os lugares que você está querendo ir. Ainda na questão da terra indígena, é muito importante a gente lembrar que isso é algo que traz benefícios para as comunidades locais. Elas têm os seus direitos de área respeitados, a sua segurança alimentar respeitada, porque tem fiscalização, os próprios índios estão de olho no que está acontecendo. O Kalua Barco Hotel, ele tem obrigação de realmente fazer esses contratos, paga uma taxa para as comunidades que estão aqui, para que, em troca, a gente tenha um rio exclusivo. É importante a gente dizer que operar em regiões como essa é um desafio bastante grande para qualquer empresa que decide colocar os seus barcos para funcionar ali. É um desafio bastante robusto. Imagina, cara, você colocar barcos hotéis a centenas de quilômetros do apoio mais próximo. Você não pode buscar um gelo que faltou, você não pode ter gasolina se faltar, para arrumar os seus barcos, a segurança para o seu cliente. E já que você teve um bom investimento, nada mais justo do que você ter um serviço de primeiríssima qualidade. Na minha experiência, no que eu encontro de todos os barcos, todas as operações que eu conheço, eu posso afirmar que o Kalua tem uma das operações mais profissionais de toda a bacia do Rio Negro. A gente precisa de segurança para viver toda essa história bonita e voltar tranquilo, sorridente, para apresentar para todos os amigos tudo que a gente viveu, postar as fotos e estar bem feliz. E aqui no Rio Jurubaxi, o carro-chefe dos peixes é o tucunaré-açu. Você tem também peixes de couro bons, você tem piraíba, pirarara, caparari. Mas a maior parte das pessoas realmente vem na tentativa de pegar um bom tucunaré-açu. O ideal é que você esteja com um equipamento robusto. O pessoal chega a indicar, você está com linha de 60 libras e vara de 25 libras para pescar o tucunaré. E aqui, até mesmo um peixe que é considerado pequeno em outras áreas pode surpreender a gente. O tucunaré borboleta. O tucunaré borboleta, todo mundo sabe aí que se você conseguir um peixe de 3 quilos, você conseguiu um bom, né? Agora quer ver? IGFA. Esse site aqui onde mostram os recordes mundiais. O tucunaré borboleta, ele se chama Orinocensis, Cicla orinocensis. Lá ele foi pego com 7 quilos 310 gramas. Se a gente pegar um tucunaré-açu desse tamanho, você já vai ficar mega feliz. Aí eu quero ver você ter humildade. Quero ver ter humildade na hora de contar as histórias. Então, quem sabe a próxima linha da sua história de pesca não é essa daqui, ó, com as curvas do Rio Jurubaxi. E eu posso te ajudar a chegar lá.